Bom dia a todos e todas que estão conectados aqui conosco. Eu sou a Jéssica Carneiro, responsável de marketing na Partu pelos mercados brasileiro e português, e hoje eu estou acompanhada do meu colega Lucas para falar sobre como destacar-se na concorrência com o marketing local. Lucas, se apresenta para os presentes aqui também, por favor. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um imenso prazer de retornar a esse webinar, realizar mais um aqui, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o marketing local, sobre como a gente se destacar da concorrência. Então, prazer estar aqui com todos hoje. Obrigada, Lucas. Eu já vou pedindo também para as pessoas que estão aqui conectadas conosco comentarem no chat de onde estão conectados, de que cidade falam. E eu vou pedir para a gente esperar aí uns 30 segundinhos a 1 minuto para que todos possam se conectar. Lucas, você fala de onde? Eu estou aqui em São Paulo, eu fico localizado aqui no Morumbi. É isso, obrigado. Obrigada, Lucas. Então, já passamos aqui uns segundinhos. Acho que vai dar tempo aí do pessoal entrando. Enquanto todo mundo se conecta, eu já vou apresentar a nossa agenda sobre o que vamos falar hoje durante esse encontro, tá? Já falo para todos que estão presentes também que vamos separar um momento ao final da apresentação para dúvidas, perguntas, sugestões, ok? Nós vamos iniciar esse webinar comentando um pouquinho sobre os resultados dos nossos benchmarks. São benchmarks exclusivos, alguns deles inéditos, que queremos compartilhar com vocês, produzidos inteiramente pela Partu, ok? Os principais KPIs do marketing local, como medir o seu desempenho dentro da sua estratégia de marketing local. Vamos trazer também um caso de sucesso e, por fim, vamos compartilhar dicas ou melhores práticas para a sua estratégia de marketing local. Tudo bem? Quaisquer dúvidas também vocês já podem ir colocando aqui no chat, que ao final nós vamos respondê-las. Bom, Jéssica, afinal, o que é esse benchmark? Como é que ele é realizado e o que é que ele mede? O nosso benchmark nada mais é do que uma espécie de diagnóstico, um estudo que nós realizamos dentro de determinados setores com os maiores players do mercado de acordo com o seu setor. Portanto, vocês daqui a pouco vão conhecer quais são os setores analisados. Nós selecionamos empresas que têm uma grande relevância, uma grande participação dentro desse setor. Nós coletamos e tratamos estes dados, que consistem basicamente nas fichas do Google My Business, do perfil de empresa do Google de todas essas empresas. Portanto, são milhares de lojas analisadas, milhões de avaliações extraídas e, por fim, uma vez coletado e tratado estes dados, nós visibilizamos e trazemos para as pessoas, não apenas que trabalham nessas empresas, mas para o conhecimento público. Portanto, são um material completamente gratuito e as pessoas interessadas podem também compartilhar aqui no chat que nós vamos enviá-los diretamente para vocês após o encerramento dessa sessão. Tudo bem? Agora, indo para frente, nós indicamos aqui quais foram os setores que foram analisados nesses últimos benchmarks. Portanto, trouxemos aqui o setor de supermercados, que é um setor muito difundido e que tem uma concorrência super acirrada no Brasil. Foram analisadas 1.285 lojas com 3,3 milhões de avaliações extraídas do Google Perfil de Empresa, portanto, é muita coisa. Trouxemos também o setor de farmácias e drogarias, que cada vez está mais avolumado e mais especializado também no Brasil, com 88 mil avaliações e 2.749 unidades analisadas. Logo em seguida, restaurantes com 3.400 lojas, seja elas de fast food ou de restaurantes mais tradicionais. Temos também bancos e seguros com 4.042 agências analisadas. Bom dia, Danilo.
Temos moda, lojas de moda, 2.743 lojas analisadas e automóvel, que neste caso nós analisamos concessionárias, ok? 1.893 concessionárias analisadas. Então, trazendo esse panorama, nós trouxemos aqui para visibilizar quem foram esses players dentro do setor de supermercado. Alguns dos mais conhecidos, pode até ser que sejam pessoas que participem, que trabalhem nessas empresas aqui hoje presente: Carrefour, Dia, Pão de Açúcar, Atacadão, Hipermercados Extra, ok? Dentro de farmácias e drogarias, farmácia Preço Popular, Ultra Popular, Farmashop, Pacheco, Drogazil, Pague Menos, ok? Setor de restaurantes, Pizza Hut, Domino's, Spoleto, Girafas, Subway, Burger King, Habib's, McDonald's e KFC. Tá? Vocês vão ver que aqui nesse slide em específico está duplicado os logos de McDonald's e KFC porque são clientes partout em outro país, ok? Que tem a gerência dessa conta em outro país. Setor de bancos e seguros, Bancobras, Allianz, Banco do Brasil, Bradesco, Sul América, Mafre, Porto Seguro, muitos players muito importantes dentro dessa indústria. Setor de moda, Ering, Arezzo, C&A, Track and Field, Havaianas, Torra, Zara, Riachuelo. E, por fim, e não menos importante, o setor automotivo, com Volvo, Audi, Honda, Hyundai, Kia, Yamaha, Mitsubishi, Volkswagen e por aí vai. Não se preocupem que todo esse material vocês receberão ao final dessa sessão, tá? Vamos aqui ao pódio. Nós trouxemos um pódio com as empresas que melhor performaram dentro dos seus segmentos. Jéssica, como esse pódio foi formado? Baseado em que critério essas empresas estão nesse ranking de primeiro a terceiro lugar? Essa colocação foi baseada nas notas, ou seja, pontuação média, que essas marcas receberam dentro das fichas do Google. O que é que nós fizemos? Nós coletamos todas as fichas do Google que estão públicas, estão presentes no Google, isso é domínio público, qualquer pessoa pode ir no Google e fazer essa consulta, e nós traçamos uma razão entre a quantidade de fichas existentes e as notas recebidas por cada uma dessas fichas. E essa razão chegamos a um número que nós vamos apresentar-lhes logo em seguida, com as empresas que estão no topo ou na lanterna. Na parte de supermercados, temos a Savenano, Açaí Atacadista e Atacadão, as três primeiros. No setor de farmácias, Farmácia Preço Popular, Ultra Popular e Rede Farms. No setor de restaurantes, primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, Domino's, Subway, McDonald's. No setor de bancos e seguros, temos Bancobras, Mag Seguros e Porto Seguro. No setor de moda, Lojas Avan, aí concorrendo ao segundo lugar, Torra e Ering. E terceiro lugar, as lojas Renner. E por fim, temos no setor automotivo, BMW, Audi e Volvo. Agora nós vamos conhecer as notas que essas empresas receberam dentro desta análise, certo? Jéssica, quem são as lojas ou as marcas que estão no topo ou na lanterna de cada um desses setores? E por que é importante nós trazermos essa visibilidade para esses dados? Bom, a gente sabe, isso é um dado público, né, de domínio público. Quando nós vamos visitar uma ficha do Google, a primeira coisa que nos chama a atenção é a nota recebida por essa loja. Então, nós tivemos das marcas Savenano, acredito que se pronuncia assim, Açaí Atacadista e Atacadão, receberam as notas de 4.4 e 4.3, respectivamente, e é considerado uma nota bem elevada, considerando que a nota máxima seja 5. Em contrapartida, temos aí no nossa lanterna dentro de supermercados a marca Zafari, Roldão Atacadista e Supermercados Dia, com essa nota de 3.8. Na parte de farmácias, temos a farmácia Preço Popular, Ultra Popular e Rede Farmas, que também tem uma média muito positiva, e
Do outro lado, as farmácias Nissei, Drogarias Pacheco e Pague Menos, que estão na lanterna desse segmento. Agora, no setor de restaurantes, temos em primeiros lugares Domino's, Subway e McDonald's, e nos últimos lugares Girafas e KFC. Mas antes de ir adiante com os demais dados, eu vou pedir a ajuda do Lucas para nós entendermos qual é a importância de pensar nessas notas que não são apenas notas, mas que incidem diretamente na decisão e no processo de consideração do consumidor ao dirigir-se até a sua loja. Lucas, você pode trazer para a gente alguns dados? Claro. O primeiro dado que nós temos é o porquê trabalhar com essa classificação e o porquê entender sobre elas, né? O primeiro que nós temos aqui é o comparativo às outras empresas que são competidores seus. Então, olha, eu tenho uma classificação tanto, meu competidor tem uma outra classificação, tá? Este é um ponto visual, vamos dizer assim. Mas qual que é o ponto dentro da mecânica de marketing local, tá? Então, nós temos um pilar, né? Quando a gente fala no quesito de marketing local, nós temos 3 pilares que fazem com que você seja encontrado. Então, o primeiro pilar é a localização, é onde a sua loja está, né? O segundo pilar que nós temos aqui é qual as informações que eu tenho em todos os canais digitais e se todas elas são iguais e uniformes. Então, isso ajuda muito, tá? Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar são as notas. Então, por isso que nós temos que trabalhar cada vez mais com essas notas, porque ela é um pilar fundamental para que você seja encontrado dentro de um mecanismo de busca organicamente, através de uma pesquisa orgânica. Então, trabalhar com essa classificação e impulsionar para que o seu cliente, né, para que a pessoa que foi até a sua loja faça essa avaliação, vale muito a pena, tanto a um comparativo, né, com uma outra empresa, quanto dentro do mecanismo do marketing local. Obrigada, Lucas. E complementando a informação que o Lucas acabou de trazer, existe um cálculo que é feito pelo algoritmo do Google para pensar como é que essas notas são atribuídas. Então, não é tão simples como simplesmente a atribuição de uma nota e pronto, acabou. Existe uma razão que é realizada entre a pontuação que o usuário deixa mais a quantidade de avaliações que aquela ficha recebe, mais a capacidade que a empresa tem de resposta, que nós chamamos de taxa de resposta, e, por fim, a capacidade de personalização que as empresas têm ao realizarem uma resposta. Portanto, o Google, na hora de personalizar e na hora de posicionar marcas de acordo com esse ranking, ele leva em consideração não apenas a nota, mas se essa marca ela tem uma alta taxa de resposta, se os usuários estão sendo contemplados ou respondidos dentro das suas demandas ou não, se existe uma certa atendimento ao cliente dentro desses canais, ou se esses clientes simplesmente são deixados à frustração. Então, o Google ele leva em consideração na hora de mostrar para o consumidor se essa marca ela tem essa capacidade, portanto, ela é melhor ranqueada, e ele deixa de mostrar marcas que, por mais que tenham uma nota maior, mas não tem uma taxa de resposta, essas marcas elas ficam na invisibilidade, elas perdem esse posicionamento em detrimento dessas marcas que têm esse fôlego de resposta e tem essa gerência. Tudo bem até aqui? Dando continuidade, no setor de moda, nós temos essas marcas que estão em primeiro lugar, Avon, Loja Storra, Ering e Renner, e na lanterna, Arezzo, Líder e Havaianas. No setor de bancos e seguros, nós temos a Bancobras, Mag Seguros e Porto Seguro, superando a média de 4,4 a 4,2, e na lanterna, a Bradesco e o Banco Deicoval, com essa nota bastante baixa. Daqui a pouco nós vamos entender com mais detalhes qual é o poder que essa nota tem de influir na opinião do consumidor. Por fim, temos o setor automotivo, nos 3 primeiros lugares, a BMW, Audi e Volvo, com as notas de 4,6, 4,5 e 4,57. E na lanterna, Suzuki, Honda e Volkswagen. Percebam que essas notas
a da mais alta à mais baixa, elas variam muito de mercado para mercado. Então, é preciso entender como é que a sua marca está posicionada no cenário geral, mas, sobretudo, dentro do segmento que você atua. Portanto, se uma marca, por exemplo, do setor automotivo tiver uma média de 4,2, às vezes, no setor de moda, essa média pode ser um pouco mais elevada, pode ser de 4,4, 4,5, portanto, exige um esforço maior das lojas do setor de moda de estarem melhor posicionados e de terem uma gerência em relação à sua reputação digital comparada a outros setores. Tudo bem? E aqui eu trago também essa informação sobre a reputação e-reputation ou reputação digital e como é que ela impacta diretamente na seu marketing local. Nós temos a informação de que 91% dos usuários, eles veem avaliações de uma ficha, seja ela no Google ou em outras plataformas, antes de se deslocarem até uma loja. Então, uma pergunta para nós refletirmos é: o seu consumidor, quando ele visita a sua ficha, a sua loja, dentro do ambiente digital, ele está sendo impactado de maneira positiva ou ele está sendo repelido através da experiência que ele vê ali na sua ficha? Será que ele vai ter uma boa impressão e vai convencê-lo em dirigir-se até a sua loja? Ou ele vai ser completamente afastado e fazendo com que você seja uma marca desconsiderada? Então, esse é um dado bem relevante a considerar, pensando a reputação não apenas como algo subjetivo e impalpável, mas um dado objetivo que a gente pode medir e traçar dentro de um intervalo de tempo que impacta diretamente na sua receita. Então, essa é uma máxima que a gente tem que levar até o final desse encontro, é que reputação é receita. As marcas que têm uma melhor reputação no digital, elas são diretamente impactadas na sua receita. Outro dado muito importante: 87% dos usuários disseram que uma nota inferior a 3 é inaceitável. Então, eu acredito que esse seja um dado refletido também na nossa experiência pessoal. Eu, quando estou realizando, por exemplo, uma pesquisa, eu preciso de um produto específico, eu quero saber se alguma loja dentro do meu perímetro, do meu raio de localização, tem aquele produto que eu espero. Portanto, eu realizo uma pesquisa, eu quero saber se existe o tênis da marca Adidas em alguma loja esportiva aqui próximo a mim, e aí eu vejo várias marcas, umas que têm uma pontuação média muito alta, que eu vejo que as avaliações são respondidas com muita rapidez, que eu consigo ver se aquele produto está presente ou não naquela loja. Em contrapartida, eu tenho outra loja que tem uma nota inferior a 3, que a última avaliação feita é de 1 ano e meio atrás, portanto, a minha impressão vai ser de que essa loja não se importa com o consumidor e sequer ela deve estar aberta, porque se a última avaliação realizada foi há 1 ano e meio atrás, essa loja, como eu vou saber se ela está aberta? Então, eu estou muito mais inclinada a me dirigir a uma loja que tem uma boa reputação no digital que uma loja que não se importa com a sua reputação, ok? E aí, para concluir essa sessão, a gente traz aqui alguns insights sobre a reputação, e mais importante de tudo é nós pensarmos como é que nós podemos atuar para gerir essa reputação. Nós já entendemos que as informações disponíveis, a pontuação média, as avaliações tratadas, a taxa de resposta são dados muito importantes, mas também nós não podemos esquecer do básico, do essencial, que são as informações do que a gente chama a NAP, que seria uma tradução literal do inglês para Name, Address, Phone, que nada mais é do que nome, endereço e telefone. Como assim, Jéssica? Essas informações, elas não apenas precisam estar corretas, como elas precisam estar consistentes em todos os canais que a sua marca estiver presente, sob pena
de você ser penalizado pelo Google quando não houver essa consistência. Portanto, a informação mais importante para atualizar com frequência, se você é uma loja que tem um ponto de venda físico, definitivamente é a hora de abertura e a hora de fechamento do estabelecimento, ok? E um segundo ponto, o Google ele tem uma preocupação se o seu serviço é de qualidade, mas como é que ele sabe se o meu serviço é de qualidade? Existem alguns critérios para medi-lo. Por exemplo, as avaliações que revelam o sentimento que o usuário tem sobre a sua marca, a capacidade de resposta, a nota que esse consumidor ele deixa sobre uma loja, um ponto de venda físico. Então, tudo isso são critérios objetivos que o Google considera na hora de pensar se vai mostrar uma determinada empresa ou se vai mostrar o seu concorrente, ok? Portanto, é por isso que o Google direciona os usuários e marcas a negócios locais que muito provavelmente vai satisfazer essas necessidades do consumidor. O algoritmo do Google mostra nos primeiros resultados as empresas com uma boa reputação online. E aí eu volto àquela pergunta, baseada na sua reputação, o seu impacto será positivo ou negativo? Ok? Então, deixa essa reflexão. Agora eu vou passar para o Lucas, que vai trazer dados mais aprofundados de como identificar esses indicadores de performance, ou como nós chamamos também no marketing local, KPIs, e como ter uma gestão a partir de boas práticas. Lucas, agora eu te passo a palavra. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado por trazer todos esses insights, né? Por trazer todas essas comparações. A gente sabe o quanto é difícil realizar um estudo de benchmark. Nós temos que analisar muitas marcas, analisar as maiores, entender um pouquinho ali sobre essas avaliações, como elas estão sendo ali, a nota média. Então, são muitos pontos que a gente precisa analisar, tá? Eu agora vou trazer um pouquinho mais sobre o que nós temos que acompanhar nesse desenvolvimento do marketing local. Quais são os principais insights, quais são os principais dados que eu devo acompanhar para que eu tenha uma alavancagem e para que eu entenda todo esse processo de Drive to Store, de onde o cliente inicia no digital e vai até uma loja minha. Então, quais são os principais pontos que eu tenho que analisar aqui? O principal ponto que eu tenho é qual é o número de visualização que eu tenho em todas as minhas fichas do Google. Então, hoje é muito difícil da gente conseguir traquear ao todo de todas elas. Então, você precisa entender o número total de visualizações que você possui. O segundo é o volume da pesquisa. Como eu sou encontrado? Quais são as palavras? Quais são os pontos? Qual é o volume da pesquisa que a minha marca e o local onde eu estou carregam, né? Dito isso, o próximo é as ações. Então, quantas as ações que eu recebi de todo mundo que clicou nessa minha ficha, que foi até um ponto? Quais são as ações que eu obtive nessa ficha? De um ou para todos? O interessante é que você entenda sempre o montante. Como o montante da minha marca está, tá? O quarto ponto aqui, nós temos o tráfego. Então, qual foi a quantidade de visitas que eu recebi dentro do meu e-commerce? Porque hoje existe ali uma força muito grande do Google para colocar todo esse tráfego na ficha. É muito mais orgânico do que o próprio site. Então, qual foi ali o tráfego que essa ficha me gerou? Quantos cliques eu consegui gerar, né, para o meu e-commerce? E nós temos também um ponto muito interessante, que são as avaliações. A gente viu aqui o poder que essas avaliações possuem, né? É um canal ali onde o cliente coloca em exposição a qualidade do serviço, a qualidade que ele teve ali naquele momento de compra, e isso ajuda muito quando a gente clica ali naquela ficha, quando você vai pesquisar um pouquinho mais sobre a empresa, nós vamos nos comentários. Então é muito importante que você participe desses comentários, e um ponto de muita relevância e muita importância é todas as avaliações que são feitas são colocadas ali como palavra-chave para que você também seja encontrado. Então, você pode praticar, tá, a resposta ali dentro, colocando uma palavra-chave para que você ranqueie, tá? Um ponto muito interessante, não podemos colocar um monte de hashtag, um monte de qualificações, tá? Responda diretamente, lembrando-se
que não é um canal de saque. Ali você só tem direito a uma resposta. Então, seja bem assertivo com esse cliente ali na ponta, tá? Um outro indicador que nós temos aqui é a classificação média. Então, qual é a classificação média de todas as minhas fichas? Qual é a minha notinha final ali? Então, para a gente iniciar um projeto de marketing local, nós precisamos primeiro entender todos esses indicadores. Quantas visualizações eu tive, qual foi o volume da pesquisa que ela obteve, quantas ações ela gerou, qual foi o tráfego que gerou para o meu e-commerce, ou um clique para um site institucional, quantas avaliações eu recebi, quantas eu tratei e qual é a minha classificação média. Então, você tendo aqui essa stand, toda essa fronte aqui de dados, você tem um desenvolvimento muito mais assertivo dentro do marketing local e muito mais qualitativo para o seu cliente. Então, é uma via de mão dupla. Você trabalha com as informações e o Google te ajuda a colocar cliente dentro da sua loja. O Google procura empresas que sejam online, parceira, que estejam ali atualizando essas informações. Então, para concluir essa estratégia aqui, você precisa de todos esses indicadores, tá? E quais são os principais indicadores que você tem ali na sua ficha? Então, nós temos 3 pilares aqui, que o primeiro é a pesquisa, é como você é encontrado, né? Depois nós temos aqui as visualizações, da onde vieram, quem clicou, como pesquisou, né? E as ações. E um ponto muito importante que nós temos é que o Google, há 4 meses atrás, mudou a sua forma de enxergar as pesquisas. Antes, nós só tínhamos pesquisas diretas, indiretas e de marca. Então, o que é uma pesquisa direta? É eu pesquisar a marca mais o local. E a indireta? A indireta é a cereja do bolo. É qualquer coisa orgânica que tenha a ver com a sua loja, você aparecer. E ali, o da marca é quando a pessoa só pesquisou sua marca e apareceu ali o mais próximo dele. Então, o Google fez uma mudança nesse dado, algo que se torna muito importante para a gente, né? Como eu disse anteriormente, hoje não adianta você pesquisar o mesmo, não vai gerar um número total de pesquisas. Então, você pesquisou em um IP seu, em um ponto, ele vai gerar apenas uma pesquisa. Então, isso está sendo cada vez mais assertivo. Então, o que o Google quis trazer? Opa, já que eu estou muito mais assertivo com as minhas pesquisas, eu vou trazer também as palavras-chave. Então, como que eu sou encontrado? Então, você tem ali as maiores palavras-chave, né, que você é encontrado. Então, aqui a gente numerou de 1 a 7, mas você consegue colocar de 1 a 20 até. Então, e você consegue entender como essa pesquisa está sendo feita. Opa, eu sou encontrado por esse nome, eu sou encontrado por esse nome, ou eu sou encontrado por esse produto, e isso pode gerar um marketing de conteúdo, isso pode gerar uma nova ação. Tá? O segundo ponto que nós temos aqui são as visualizações. Então, como que me encontram? É através de um celular? É um computador? A pessoa faz uma pesquisa muito antes de ir à minha loja? Ou é aquela pesquisa momentânea? Ela está passando por um lugar, jogou ali no celular, encontrou sua ficha e foi. Então, isso é muito importante para a gente entender essa jornada do cliente, tá? Entender se é uma pesquisa, né, que ele precisa pesquisar, precisa de um tempo para amadurecer a ideia de compra, ou se é aquele momentâneo, você vai lá, pega ele na pesquisa. E aí, o próximo que nós temos aqui são as ações. Quantas visitas ao site eu tive, quantas chamadas telefônicas geraram, a solicitação de rotas, que são pessoas indo até o meu ponto. Então, esses são os principais pontos que nós temos que analisar dentro das fichas. Lembrando que todo esse marketing local, ele é para todos os canais digitais que possuem um mapa de geolocalização. Então, são diversos canais digitais que você precisa trabalhar com aquelas informações que eu falei no slide anterior, e dentro do Google Meu Negócio, dentro do Google Perfil de Empresas, você precisa trabalhar com essas informações aqui em priori, tá? Só para exemplificar um pouquinho mais sobre o maior mecanismo do mundo de pesquisa e de resposta, aqui nós temos alguns dados que são muito interessantes a gente entender como funciona essa pesquisa orgânica. Olha que interessante. Aqui na pesquisa orgânica, eu tenho 60% dessas informações, 60% dessas pesquisas sendo pesquisas locais. É alguém pesquisando um ponto, é alguém pesquisando um local. Então, olha que interessante. De todas as pesquisas orgânicas que são feitas no Google, nós sabemos são milhares, milhões por dia, 60% delas são pesquisas de alguém procurando um ponto. Opa,
eu tenho aqui uma mina, eu tenho aqui uma fonte de renda. Por quê? Eu trabalhando assertivamente com o Google, eu consigo aparecer nas pesquisas, consigo levar cliente para minha loja. Essa é a estratégia aqui, tá? Outro ponto, 88% dessas pesquisas são feitas de um celular. Então, é uma pessoa que está numa região, pesquisou no celular, olhou a fichinha, vai até ali a esse ponto. Qual é a porcentagem de pessoas que vão a esse ponto? 72% delas. Opa, eu tenho a maior margem de conversão aqui digital. Eu possuo 72% de todas as pesquisas que são feitas ali, que vão até um ponto, que realizam o Drive to Store. Então, 60% dessas pesquisas montantes do Google total, 88% delas são feitas em um celular. 72% delas vão até o meu estabelecimento. Então, por isso que a atenção e o trabalho com esse mecanismo do Google tem que ser redobrado. A gente sabe que todo mundo acaba pesquisando no Google e quando não pesquisa no Google, pesquisa ali paralelo ao Google, né? Às vezes está numa ferramenta ali e nem sabe que é do Google, que é a pesquisa feita no Google, ou no próprio Android, qualquer pesquisa que você faz já é relacionada ao Google. Então, é super importante a gente entender esse processo, tá? E aí, qual que é o grande negócio? Então, a gente sabe que, trabalhando com as fichas, eu tenho chance de trazer esse buscador, por exemplo, o Google, com 60% das pesquisas sendo local, 72% das pessoas irem até lá. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a minha compra, a minha venda, inicia-se muito antes. É um processo antecedente ao que você vai realizar. Como que ele vai chegar? Como que ele vai me encontrar? Como que ele vai realizar essa trajetória? Então, a gente tem que prestar muita atenção ao trabalho que é feito na ficha para que você trabalhe com a categoria correta, trabalhe com as palavras-chave e os produtos certos. E aqui a força está: 91% das compras que são feitas em lojas foi feita uma pesquisa online anterior. Então, olha a atenção que eu tenho que ter aqui. Olha a jornada do cliente. Ele pesquisa aqui no mecanismo de busca, ele pode não ir até a loja nesse ponto, mas ele vai ver sua ficha ali, ele vai ver que você tem um e-commerce, ele vai ver que você está próximo, ele pode até ali avaliar já as suas avaliações, olhar um pouquinho a loja, ver se você tem um preço competitivo. Então, essa jornada se inicia muito antes do que ele realmente pegar o carro e ir até a loja. É por isso que a gente precisa trazer esse ponto físico, esse ponto de interesse para dentro do mundo do digital. Trazer esse ponto físico aqui dentro porque ele tem peso e tem notoriedade. O Google tem um impulsionamento em cima dessas fichas. Ele tem um cuidado que ele quer, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, a pessoa pesquisou Airfry São Paulo. Então, olha ali, você precisa estar numa pesquisa como essa. Airfry é um dos produtos mais vendidos aí, por exemplo, na Black Friday. Então, olha a estratégia aqui. Eu faço com que o mecanismo de busca me encontre através de um produto que eu falei, que eu postei, que eu trabalhei e que eu tinha ali dentro da minha ficha. Então, a gente não pode esquecer que essa jornada do cliente se inicia muito antes do que é o final resultado. Ela inicia-se naquele ponto onde ele está pesquisando ainda sobre o produto, sobre o que ele vai comprar. Tá? E aqui, apenas para consolidar isso, tá? Apenas para trazer um dado real, para a gente entender que esse projeto é maravilhoso e extensivo à marca, eu vou trazer aqui um case de sucesso da nossa grande parceira, a Unidas. A Unidas hoje é um grande parceiro aqui da Apartô, tá? Nós iniciamos o trabalho lá em maio de 2021, tá? Com 3 objetivos, com 3 focos principais. O primeiro era conseguir gerir e responder a todas as avaliações que eles possuíam em todas as fichas. São muitas, é um volume muito alto que você tem ali para responder. Então, isso já torna muito mais difícil para realizar esse processo que a gente conversou. E com isso, eles queriam aumentar a satisfação do cliente, mostrar que estão ali, mostrar que estão online. Então, olha a percepção que ele quer passar ao cliente. Além de eu trabalhar com a ficha, eu também quero aumentar a satisfação, a conexão com o meu cliente. E eles implementaram ali um atendimento online. Na mesma hora, a pessoa entra na ficha e consegue conversar com eles, entra na ficha e consegue ter um direcionamento para uma loja mais próxima. Isso
ajuda muito, faz com que esse trabalho do local SEO seja visível de uma forma expansiva, tanto para os donos, né, para a diretoria da Unidas, quanto para o cliente. Então, é um projeto de mão dupla aqui. A Unidas se preocupou em melhorar a reputação de marca, mas também se preocupou com o atendimento ao cliente. Conseguiu equilibrar tudo dentro de um copo só, dentro de um espaço só, o que é muito difícil, tá? E o que esse resultado trouxe? O que isso trouxe à Unidas? A Unidas conseguiu estar entre o top 15, né, internacionalmente, de empresas que trabalham melhor com a sua reputação digital. Então, lá em 2022, foi feito ali, né, uma régua, né, uma quantidade ali de comparativos entre as empresas que trabalham online, que trabalham com as fichas, e a Unidas conseguiu chegar ali no top 15 internacional. Então, isso mostra que a força digital que você pode conter com a sua loja física, tá? E o legal é, hoje, 94% dessas avaliações são respondidas em menos de 3 dias, então eles conseguem responder tudo muito rapidamente, tá? Eles tiveram uma melhoria no serviço graças ao feedback do cliente. Então, eles entenderam as palavras-chave que tinham nesses comentários, viram a quantidade, entenderam como trabalhar e trabalharam com essas palavras, trabalharam com esses comentários, conseguiram colocar o ponto físico, conseguiram colocar aquele pontinho que a gente conhece da Unidas dentro do mundo digital. E esse é o papel interessante aqui. É isso que esse o propósito do nosso case de sucesso. É conseguir expandir a loja para dentro de um mundo de internet que é tão grande, né, e tão imersivo. Então, esse relacionamento forte com a Partô, né, nós já estamos aí com mais de 2 anos de trabalho, conta com uma transparência gigantesca entre as duas equipes. Então, a Partô tem ali uma conexão muito forte, um entendimento muito grande do negócio, né? Nós temos ali um serviço de Customer Success totalmente dedicado ao crescimento da marca e pode perguntar para o pessoal, para o time da Unidas, tá? Todos eles não recomendam como nos amam. Então é um processo aí muito interessante, é um projeto que a Partô e a Unidas conseguiram chegar, né? A gente tem até o exemplo aqui, nosso querido amigo Mozak, que é o head de marketing da Unidas. Para quem quer melhorar a sua reputação online, a Partô é uma solução que entrega com muita qualidade as funcionalidades para que eu consiga posicionar o meu negócio ou posicionar o meu ponto de venda. Eu recomendo. Então, muito obrigado, Mozak, por ter dado essa avaliação aí para a gente. Nós temos também aqui um vídeo, tá? Hoje nós não vamos passar esse vídeo vai ser compartilhado junto ao e-mail que a Jéssica vai enviar para vocês de toda essa apresentação, de tudo que a gente conversou aqui. Então, o bacana sim, vocês terão acesso a todas essas informações, vocês terão acesso a todo o nosso benchmark, todo esse estudo que nós realizamos. Basta entrar em contato conosco, mandar ali um e-mail e a gente envia esse benchmark, tá? Então, esse foi o caso de sucesso que nós temos com a Unida, um cliente que já está aqui na base há um grande tempo, uma grande parceria, conseguindo chegar no top 15 internacional do mundo. Muito legal, fico muito contente. Lucas, um comentário, inclusive a Claro. Diene, que é a nossa analista de marca Unidas, está aqui e confirmando tudo que a gente acaba de falar aqui sobre essa parceria de sucesso. Obrigada, Diene, pela presença e pelo carinho. Muito obrigado, Jenny. Estivemos juntos aí algumas semanas atrás, então é um prazer revê-la aqui no nosso webinar. Só voltando aqui, só para a gente fechar um pouquinho mais, tá, desse nosso assunto, desse nosso foco aqui, desse nosso objetivo, quais são, então, as melhores práticas que eu tenho que realizar para estruturar uma estratégia de marketing local? Primeiro pilar, entender onde a minha loja física está dentro de todos os canais digitais. Então, esse ponto que eu tenho aqui, quantos canais digitais ele aparece? Em quantos mapas eu sou presente? Em quantos mapas eu preciso gerir as minhas informações para eu executar essa estratégia junto ao Google? O segundo eu preciso padronizar.
A Jéssica falou aqui, alguns slides atrás, olha, existe uma inconsistência na app, name, address, phone. Eu preciso ter a mesma informação em todos esses canais digitais que eu acabei de ver. Eu não tendo essa informação, eu acabo perdendo o mecanismo de local SEO, o mecanismo de marketing local, tá? Então eu preciso padronizar essas minhas informações em todos os canais, em todas as plataformas onde eu sou encontrado. Terceiro pilar, trabalhar com os atributos e categorias corretas, as melhores, as maiores, para que você consiga ter um entendimento ali, porque a categoria é o primeiro filtro, né? O primeiro funil onde você vai passar. Você precisa estar dentro dessa categoria para poder aparecer no ranqueamento. Então, sempre muito atento aos atributos e categorias que nós trabalhamos para melhor identificação, tanto para o cliente quanto para você como mecanismo. Não se esqueçam, esse é um trabalho de mão dupla. O cliente vai adorar quando você tiver todas essas informações e você vai conseguir ter mais cliente dentro da sua loja. Então, pratiquem essas práticas, pratiquem essa estratégia aqui para que você cresça cada vez mais, tá? Quarto e relevante ponto, atribuir uma capa e fotos atraentes aos seus canais. Então não tem nada pior do que a gente abrir aquela fichinha, tá ali aquela foto que ninguém sabe, ninguém viu, mas ela tem um número de curtida, um número de visualizações altas. Então você precisa sempre impulsionar o maior número de fotos possíveis para que você substitua aquela capa ali que talvez não seja interessante ou que você tem um problema. Então, postem, coloquem ali boa parte das fotos, coloquem fotos com frequência para que você também possa ranquear ali dentro, tá? E o quinto e última prática aqui é tratar o comentário, pois todas elas possuem uma palavra-chave. Então, o que significa isso? Toda avaliação que eu recebo na ficha e toda avaliação que eu respondo nessa ficha se tornam palavra-chave para o mecanismo de busca lá em cima quando fizerem uma pesquisa. Então, se ele reclamar de um produto, se ele tiver um problema, e isso ali vai se tornar uma palavra-chave que vai estar relacionado à sua marca, ao seu produto, né, ao seu ponto físico. Então, essas são as 5 melhores práticas. Entender em qual canal digital eu estou, padronizar a informação digital em todos esses canais, trabalhar com os atributos e categorias corretamente para que meu cliente possa me encontrar, atribuir uma foto e capa para que se torne mais vitrine do meu negócio, né? Então, essa loja que eu coloquei dentro do mundo digital, ela precisa de uma vitrine. Como a gente olha à frente de uma loja física, você precisa de uma frente dessa loja. Então, trabalhar com a atribuição dessas fotos. E lembrar que o canal não é um canal de saque. Os comentários ali são avaliações de compra. Então, quanto mais a gente entender isso, puder tratar essas avaliações de compra para uma melhoria, melhor vai ser o posicionamento e ranqueamento dessas fichas, tá? Então, aqui nós passamos com todas as melhores práticas, tudo que nós podemos fazer com o Google, né? E aí entra a Partô. Então, a Partô, ela consegue reunir todos esses pontos que a gente conversou aqui em um mecanismo só, em uma plataforma só, para diversos canais digitais. Então, aqui você tem desde atributos, você tem as avaliações, você tem a parte de produto, você tem a parte de retirada, né, de clique e retirada ali na ficha, você tem notícia, você tem Google Post, você hoje tem o chat dentro dessa ficha, que é o mercado conversacional batendo na sua porta. É alguém pesquisando, encontrou ali, fala ali no chat com você, com a sua loja, e vai até essa loja. Então, o Google está se preparando cada vez mais para isso. E a Partô, por ser, né, esse parceiro, também a gente vem se preparando para todo essa estratégia de marketing local, tá? Então, aqui na Partô, você tem tudo isso em diversos canais digitais, em um local só, em um clique. Esse é o grande negócio, tudo em um clique, tá? Só para explicar um pouquinho mais, então a Partô é uma multinacional, tá? De tecnologia, né? Um software iniciada ali, né? Teve início ali em julho de 2014. Temos hoje uma equipe com mais de 450 pessoas, 3 escritórios espalhados no mundo, presença em mais de 150 países. Então é uma das maiores empresas de Drive to Store do mundo. Um crescimento de 130% 2021, e esse número vem se mantendo. Então,
dobrando de tamanho cada vez mais, ocupando todo o espaço nesse globo. Uma renovação contratual de 98%. O que significa isso? O nosso churn, o cancelamento, é inferior a 2%. Porque uma vez que você entra nessa estratégia de marketing local, conosco, você tem um grande ganho. Então, você pode ver que menos do que 2% dos clientes acabaram saindo desse contrato. E o ponto bem interessante aqui, monetário, tivemos um investimento de 15 milhões de euros para continuar o crescimento e continuar o desenvolvimento. Então, é super importante aqui entender que a Partô é a maior do mundo no quesito Drive to Store e que tem um know-how sem fim, única, eu diria. Tá? Aqui nós temos um pouquinho mais os clientes que nós temos, tá? Vocês podem ver que são marcas aí em todo o globo, marcas grandes. Trabalhamos hoje com mais de 200 mil pontos de vendas, 200 mil pontos físicos, vamos colocar assim, mais de 500 clientes. Então, é muito importante para mim estar compartilhando isso com vocês. Agradeço a todo mundo que conseguiu aí me escutar um pouquinho, conseguiu compartilhar essas informações. Vou passar aqui para a Jess para ela realizar esse finalzinho. Muito obrigado a todos que me escutaram hoje. Obrigada a você, Lucas, que trouxe aí esse temporal de conhecimento, de insights. Tenho certeza que os que tiveram aqui presentes vão sair com mais conhecimento do que chegaram. E agora nós chegamos à nossa parte das perguntas, que inclusive tivemos uma pergunta, que acabamos, acredito, respondendo depois. Danilo pode dizer se sente contemplado com a nossa apresentação, e os demais que ainda não fizeram a sua pergunta, podem colocar aqui. Nós vamos deixar alguns minutinhos para quem se sinta à vontade para tirar alguma dúvida, tá? Lembrando que esse material vai ser enviado para todos os inscritos, tanto a gravação quanto a apresentação em slides, ok? Então, vocês vão receber também o vídeo de caso de sucesso da Unidas, todas essas estatísticas, informações, vocês vão conseguir responder. Perfeito. E só para complementar, quem tem um pouquinho de vergonha, acaba não fazendo aqui a pesquisa na frente de todos, não tem problema, tá? Depois nós vamos nos conectar. Quem quiser, a gente pode marcar aí um call para a gente conversar junto, entender um pouquinho mais. Estarei disponível para essa conversa, tá? Me coloco à disposição. Obrigada, Lucas. Então, vou encaminhando aqui para o final, né? Já que as pessoas não têm ainda muitas dúvidas, vocês vão receber. Opa! Temos aqui uma última pergunta, Danilo. Última chance. Pode fazer a sua pergunta. Fique à vontade. Perfeito. Eu já vou até te responder, tá, Danilo? Porque eu acho que você já vai falar sobre essa sessão de perguntas e respostas que existe ali ao lado da ficha, e essa é uma sessão que está morrendo dentro da ficha, tá? Ela já tem seu prazo aí para fechamento, tá? Hoje, eu sei que a gente acaba dando uma atenção muito grande a esse FAQ, né? Essa parte ali que o cliente tem de conversar com vocês, mas isso será encerrado em pouco tempo dentro do mecanismo do Google. Por isso que eles estão implementando o chat. Agora você vai ter um botãozinho de chat para conversar direcionado ao seu cliente, né, a pessoa que está ali em interesse, e poder ter o histórico dessa conversa. Lá no FAQ, acaba se tornando uma bagunça depois de um tempo, né? São tantas perguntas, são tantas coisas que às vezes a pessoa está vendo uma pergunta que aconteceu ano passado e achando que essa resposta é válida até hoje. Então, este é um campo que vai morrer em breve dentro da ficha, tá? Isso daí já está sendo colocado de lado, tanto que dentro do quesito de SEO, dentro do quesito do local SEO, ele não tem nenhuma relevância de palavra-chave ou nada do tipo. Então, esse campo de FAQ já, diria assim, que já está encaminhado ali para o caixão. Perfeito.
Obrigada, Lucas. Inclusive, também, quem tiver interesse, no blog da Partu, vocês conseguem encontrar vários artigos com informações relevantes, atuais, sobre o mundo do marketing local e do local SEO, tá? Danilo e os demais fiquem à vontade. Então, eu vou declarar encerrada essa sessão. Lucas, muito obrigada pela tua presença. Nós vamos continuar à disposição e nos vemos em uma próxima oportunidade. Perfeito. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado a todos. Como a Jéssica disse, o blog está recheado. Tem muita coisa legal, muita novidade. É muito difícil da gente encontrar informação sobre Google, então venha aproveitar que vale a pena. Obrigada, gente. Até a próxima.